oração final, Ah, a gente orar pelo seu Pedro. ah, Hoje ele passou mal, não sei se foi à noite. ah. Meu patrão me mandou mensagem aqui que estava no hospital com ele, porque ele está fazendo hemodiálise. Mas aí sentiu parece que uma dor e foi, e chegou lá, ele estava com a bexiga muito cheia, eles colocaram sonda para tirar. Deu assim uma piorada, foi, mas já tá de volta para casa já. Ah, que bom. Só para a gente estar orando para que Ótimo. Deus Rafael, ajude ele pode lá começar. nessa recuperação. Vamos orar, então. Bom, Eu vou dedicar. vamos fazer então as orações. Os pedidos já estão no boletim, os irmãos podem consultar aí no WhatsApp. A família dessa semana está lá na Mongólia, o pastor Lucas e Juliana, e também pelos aniversariantes, né, desse final de mês aqui. A Lívia, a Ana, a Janine, a Valentina e o Johnny, e o aniversário de casamento do pastor e da sua esposa. Bom, a Jane tá aí, não tá? Eu vou pedir para ela orar, por gentileza, pela igreja, né? Pela nossa igreja, né? Pela frequência, pelos dízimos e ofertas, pelas famílias da igreja, pelo avivamento da igreja. Eu vou orar pelas missões. Eu vou pedir ao pastor, então, para orar pelos aniversariantes, por gentileza. Vamos orar, Vamos então. orar. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós. É muito bom, Senhor, estarmos aqui reunidos em teu nome e vendo e visualizando a cada um. E vendo a tua bênção, Senhor, a tua graça em manter, em conservar, em proteger, em sustentar a nossa vida. Obrigado, Pai. Somos-te gratos em nome de Jesus. Eu quero te orar pelos aniversariantes desse mês de agosto, do dia 21 para cá, pedindo a tua mão, a tua bênção, Senhor, sobre a Ana, a Janine, a Valentina, o Johnny, o meu aniversário de casamento com Celina. E te agradecer, Senhor, por mais esse ano de vida que o Senhor nos concede, que o Senhor nos deu, essa bênção maravilhosa de estar em tua presença, Senhor. Eu peço a tua boa mão sobre cada um deles, fortalecendo, animando, avivando seus corações na tua presença, Senhor. E que esse ano que começa para cada um seja um ano de gozo e alegria, de dedicação, de dependência do Senhor. Assim te oro e te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para poder aprender mais a tua palavra, Senhor. Eu quero nesse momento, meu Deus, te agradecer pela igreja que nós escolhemos e que o Senhor escolheu para nós te servirmos, ó Pai. Eu te dou graças por isso, ó Deus. E quero te pedir, ó Deus, que nos dá a graça de compreender o nosso papel na igreja, de ser sustento pessoal para a nossa igreja, de ser sustento financeiramente para a nossa igreja. Nos ensina, Deus, a ser fiel no dízimo, nas ofertas, a compreender o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, Senhor. Dai-nos a graça de viver isso, Deus, de ser obediente à tua palavra, ser obediente aos teus mandamentos, Senhor. Quero te pedir que só abençoe os casais da igreja, os sustenta, os fortaleça, que eles tenham compromisso com o Senhor, Deus. Primeiramente com o Senhor e depois com o seu próximo, Deus. Quero te pedir pelos presbíteros, pelos diáconos, quero te pedir por toda a liderança da igreja, quero te pedir, meu Deus, por todos os fiéis da igreja, que o Senhor dê a nós a graça de compreender a tua graça em nossas vidas e de ser fiel a ti, ó Deus. Abençoa as crianças, abençoe cada pessoa, meu Deus, que faça parte desse corpo, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que abençoe os missionários, que abençoe a SAF, que abençoa toda a igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que nos dê a graça
de ser fiel à tua palavra, de ser fiel ao teu evangelho, Deus, de ser fiel à nossa igreja, de ser fiel às leis, aos mandamentos, e não deixar que nada desse mundo venha nos desanimar, nos desviar dos teus caminhos, nos fazer a perder a graça de estar na tua presença, ó Deus. Dai-nos fidelidade a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, no mesmo espírito de oração, pedimos a ti pelos enfermos da igreja, Senhor, e também pelos conhecidos. Senhor, esteja junto, Pai, dessas pessoas, que, ó Deus, o teu nome seja glorificado através dessas situações difíceis, ó Deus, que todos passamos. Senhor, pedimos a ti agora em especial pela família missionária na Mongólia. Senhor, o sustenta, anima, ó Deus, dá a eles o teu Espírito Santo, enche eles o teu Espírito Santo, Pai, para que possam pregar o teu evangelho com fidelidade. E, ó Deus, dê ambiente propício, Pai. Dê, ó Deus, pessoas abertas, crentes, Pai, que ainda não ouviram a tua palavra. Entrem, ó Deus, em contato com esses missionários, Pai, para que o teu reino cresça, Pai, sobre toda a terra. E, ó Deus, pedimos a ti, Pai, por essa aula, ó Deus, que o Senhor esteja conosco. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos então à nossa aula. Deixa eu pegar o slide aqui. Os irmãos, acho que agora vão começar a ver o slide, ok? Ok. Então, antes, então, na aula passada, nós começamos a ver o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, e na aula passada nós ficamos mais atentos exatamente ao contexto do livro de Jeremias e as diversas fases, né, se nós podemos dizer assim, que nós podemos encontrar no livro. Nós vimos quanto à sua escrita, né, que nós vimos quanto à autoria, que foi escrito ou por Jeremias ou por seu discípulo, né, Baruque, e vimos a época, né, que compreendia o ministério de Jeremias. Jeremias escreveu logo depois de Isaías, na época final do reino de Judá. Então, Israel, a nação do norte, já tinha sido invadida e tomada, né? E agora o reino de Judá, Jerusalém, estava bem próxima da sua invasão pela Babilônia. Estava bem próximo do exílio. Era um tempo, como a gente viu, de grande incredulidade. Grande incredulidade. O pecado era comum, era a cultura, né? A idolatria era a cultura. E todas essas coisas, esse modo de vida pagão, estava já disseminado em Jerusalém. Por isso, exatamente por essa amplitude do pecado em Jerusalém, do esquecimento, né, da aliança com Deus, nós vimos que na medida que o livro vai passando, o julgamento de Deus se torna mais evidente, porque é evidente que esse julgamento está próximo e não era mais tempo de arrependimento. Então agora já era um tempo de um renovo mesmo, de um como diz lá no chamado de Jeremias, de destruir mesmo, para poder plantar uma nova horta, um novo jardim. Nós também vimos com mais detalhes agora o chamado de Jeremias, né, que é aquele primeiro capítulo, basicamente. Nós vimos que Deus escolheu o profeta antes dele nascer.
isso nós vemos a soberania de Deus mesmo no chamado e sobre a história, né? E nós vimos que o profeta, a princípio, fez uma rejeição pelo fato de ele ser muito jovem, né? Fez algumas objeções e Deus disse: Jeremias, não tenha medo. Não tenha medo de anunciar a palavra de Deus, eu sou contigo. Então, nós nos situamos quanto a esse contexto todo de Jeremias, nós lemos algumas passagens de Jeremias para entender essa progressão do pecado, né, essa chegada do exílio, né, a necessidade da destruição para que venha, né, um renovo no povo de Deus. E na aula de hoje eu vou fazer um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Nós vamos ver os temas, né? Nós vamos fazer uma abordagem temática. Então, nós vamos ver os principais temas do livro de Jeremias, ao invés de ver bloco por bloco. Espero que os irmãos entendam, no final das contas, faça algum sentido. Então, hoje nós vamos ver o livro de Jeremias todo. A primeira observação que nós devemos ter quando chegamos ao livro de Jeremias é que o livro não é organizado cronologicamente, a princípio. Ele segue uma organização temática. Por isso que eu quero fazer mais ou menos isso. Podemos ver isso aí como está no slide, né? Então, são temas, né? Pecados e julgamento de Judá, o templo, quebra da aliança, depois o julgamento por meio da seca, símbolo do julgamento, um sermão sobre o sábado, Deus como oleiro, julgamento e esperança, severidade do exílio. Então, o livro vai seguindo essa estrutura temática. Porém, essa ordem, essa estrutura é mais ou menos cronológica. Não vai ser estritamente cronológica, mas a forma geral é cronológica. Então, o chamado vem antes do que vem em seguida, mas não estritamente cronológico, e nós vamos vendo isso ao longo da aula. O primeiro tema que nós vamos ver é um tema que a gente já vem vendo desde Gênesis, né, que é o conhecimento de Deus. Então, qual que é a teologia, né, ou seja, qual que é o conhecimento de Deus que nós podemos ver no livro do profeta Jeremias? Primeira coisa, Deus é um só em toda a Escritura. Isso é muito claro para a gente. Esse Deus é o mesmo hoje e será eternamente, e era também no tempo de Jeremias. Deus não muda. Mas, ao longo da Escritura, em cada livro da Escritura, ou seja, nos vários livros da Bíblia, nós vamos tendo progressivamente uma revelação de quem Deus é. Então, nós vamos, na medida que os livros vão sendo escritos, nós vamos tendo a imagem clara de quem Deus é. Por isso que nós chamamos a Bíblia de progressiva, né? Ela vai revelando progressivamente as coisas. Ela não revela tudo de uma vez só. Mas quando nós pegamos a Bíblia toda, né? Quando nós pegamos toda a Escritura, nós temos a imagem de Deus. A Bíblia nos revela quem Deus é. Para que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que diz quem é Deus em Jeremias, quem é Deus em Isaías. Não, isso não existe. Deus é um só em toda a Escritura. E nós vamos ver isso claramente agora, porque, assim, o profeta ele é muito simples em se referir a Deus ao longo do livro. Uma passagem bem clara. Jeremias 6,16 diz assim, olha. Assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho.
Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Jeremias está dizendo então: ô povo, olhem para trás, né? Olhem pelas veredas antigas, vejam quem Deus é, vejam como funcionam as coisas, olhem para o passado, olhem para as coisas que foram escritas no passado. Os israelitas deveriam olhar para trás, para os dias de Moisés, para os profetas anteriores a Jeremias, e entenderem que Deus é. Jeremias está dizendo: olha, eu não vou apresentar nada de novo aqui, não. Não vou apresentar. Vocês devem se apegar às coisas que vocês já sabem, já ouviram, já está registrado na Escritura. Nesse sentido, Jeremias, então, não vai trazer nenhuma inovação, nenhuma novidade, nenhuma ideia nova sobre Deus. Ele convoca a nação a ser fiel a Deus, a voltar a ser fiel a Deus. Jeremias não vai pregar novidades. Jeremias anuncia a Deus, assim como os registros antigos. Deus é absolutamente soberano sobre o mundo. Deus é o criador do universo. Deus sustenta a sua criação. E Deus também pode deixar de sustentar a sua criação. Olha o que ele diz lá no capítulo 4, 23 a 26. Diz assim: olhei para a terra, eis que ela estava sem forma e vazia. Então aqui ele está se referindo a Gênesis 1, versículo 2, né, que é aquele sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Nós devemos lembrar que a luz foi criada após esse estado de sem forma e vazia. Então ele está fazendo referência aqui à criação. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Aqui agora Jeremias está dizendo acerca do futuro. O que vai acontecer com a terra que era tão fértil, né? Jeremias diz: vai se tornar em deserto. Isso é o julgamento do Senhor, ou seja, Deus sustenta a sua criação. Deus sustenta o seu povo, mas ele pode rejeitá-lo. Ele pode rejeitá-lo e vai trazer grande juízo sobre Israel, como nós sabemos. Deus sustenta a sua criação e pune o pecado. Então, Jeremias está traçando exatamente quem Deus é, conforme nós já vimos. Nós estamos vendo isso. Deus tem o controle absoluto sobre sua criação. Deus era o Deus da nação de Israel. Deus é Deus sobre o seu povo. Mas ele também é Deus das demais nações. Ele também é o Deus das demais nações. Deus não está restrito a Israel. Deus não está restrito a um povo. Deus é Deus sobre toda a sua criação. E é interessante, porque Jeremias, lá no seu chamado, olha aqui, capítulo 1, verso 5, diz assim: antes de formá-lo do ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Às nações. Jeremias foi chamado para as nações, não só para Israel. Além disso,
Olha o versículo 10. Veja, eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Isso nós lemos na aula passada. Então veja que Jeremias não vai só dizer acerca do povo de Deus. Jeremias vai anunciar sobre os detalhes de todas as nações. Ele vai ser profeta para as nações, que vai predizer tudo isso aqui: arrancar, derrubar, destruir e arruinar, e edificar e plantar. Isso é refletido no final do capítulo, no final do livro. Vou passar aqui para os irmãos verem. O último bloco, o penúltimo bloco, é esse: oráculos contra as nações. Ora, o que são os oráculos contra as nações? Nós vimos o que significa oráculo: o pronunciamento de Deus. Então, é o pronunciamento de Deus acerca das nações, no caso, contrário às nações pagãs. Então, Jeremias não era profeta só sobre a nação de Israel. Jeremias era profeta sobre o Egito, sobre Filístia, sobre Moabe, sobre Amon, sobre Edom, sobre Damasco, sobre tribos árabes, sobre Elão, sobre Babilônia, sobre todos os povos. Jeremias profetizou. Então, esses oráculos contra as nações são testemunho de que Deus é Senhor sobre todas as nações, e chamou Jeremias para profetizar também sobre as demais nações, não só sobre o povo de Deus. Outra característica de Deus que é tratada ao longo do livro de Jeremias é a santidade de Deus. E ela é tratada pela ênfase na maldade e na incredulidade de Israel. O livro é enfático, ou seja, o pecado da nação, as idolatrias, os homicídios, a corrupção, a rebeldia, todos esses pecados serão punidos pelo Deus Santo. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não tolera o pecado. A santidade de Deus, então, é mostrada por Jeremias. Porém, Deus é misericordioso. Deus é gracioso. E Jeremias faz essa balança equilibrar ao longo do seu livro. Nós vamos ver isso mais para o final da aula. Então, o primeiro tema do livro seria esse: como Deus é tratado no livro de Jeremias. Bom, Deus é tratado no livro de Jeremias como ele é. Como nós vimos no profeta Isaías, como nós vimos nos Salmos, como nós vimos no Pentateuco, como nós vimos na Escritura. Não existe um Deus de Jeremias. Jeremias mostra quem é Deus, assim como toda a Escritura. Um segundo tema que nós podemos perceber em Jeremias é o povo de Deus e a aliança. Como que funcionava? O povo de Deus obedecia, desobedecia, o povo de Deus sabia sobre a aliança? Para Jeremias, Israel era a nação escolhida de Deus. Israel era o povo da aliança de Deus. As ilustrações são muitas, e ilustrações muito bonitas. Vamos ver algumas. Jeremias 2:3. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram os faziam corruptos. O mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Olha que bonito. Israel era as primícias da colheita. Era aquela parte mais especial da colheita. Olha o versículo 21. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Israel era a videira
plantada pelo Senhor, de excelência, né? Semente de excelência. Capítulo 3, verso 14. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e os levarei a Sião. Então Israel era a noiva do Senhor. Olha aqui, capítulo 13, verso 20. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? O seu lindo rebanho. Olha como Deus vê o seu povo. Uma videira excelente, um lindo rebanho, as primícias da terra, a noiva do Senhor. Essas são ilustrações que mostram a exclusividade do povo para Deus. Deus separou Israel para ser povo seu. O povo deveria responder a esse chamado. Israel estava em aliança com Deus. O que o profeta faz e todos os outros fazem, chamam Israel a voltar para a aliança. Jeremias está falando, olhem para a Escritura, olhem para os escritos de Moisés. Eles estão dizendo que é a aliança de Deus conosco. A nação deveria viver em obediência, como foi revelado no Sinai. O povo deveria amar a Deus de todo o coração e fugir da idolatria, fugir do pecado. A nação deveria se lembrar das bênçãos e maldições da aliança. Nós vimos isso bastante. Olha aqui o capítulo 22. Capítulo 22, verso 9. Então se responderá, por que abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram? Por que Israel abandonou a aliança do Senhor? Por que Israel deveria se lembrar das maldições da aliança que estavam para acontecer agora? Logo aqui vai acontecer, logo aqui Babilônia vai chegar, vai tirar o povo de Deus da terra. Isso onde estão, né, as bênçãos e maldições da aliança? Estão lá em Deuteronômio 27, 28, que nós vimos lá quando nas aulas de Pentateuco. Mas Judá de Jeremias, a Judá dos tempos de Jeremias, não era uma noiva dedicada. Usando uma das analogias, né, uma das imagens. A ilustração do casamento, ela é muito frequente. Nós já vimos uma, né? Tem uma outra. Jeremias 3. Jeremias 3, 1 a 2 diz assim: se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar se tornar esposa de um outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela totalmente contaminada por causa disso? Ora, se você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor, levante os olhos para os lugares altos e veja, onde você não se prostituiu, na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. A analogia, a imagem do casamento é muito usada em Jeremias. Jerusalém, a nação de Israel, o povo de Deus, era a noiva do Senhor.
Mas a noiva do Senhor se prostituiu. E as comparações são bem fortes. Olha o capítulo 2, verso 24. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que, no ardor do cio, fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer seu desejo? Os que a procuram não têm que fatigar-se. No mês dela a acharão. Que palavra dura, né? Mas que revela a realidade do povo de Deus. Então, era como uma jumenta, né? Podemos usar a analogia do cachorro, né? Da cadela no cio, né? São palavras fortes. Esse era o povo de Deus e a aliança. O profeta Jeremias, além de reprovar o povo nesse sentido, ele reprovou no outro sentido. Porque na época de Jeremias, na época de Jesus, na época logo em seguida dos apóstolos, e hoje, existem os que confiam falsamente na aliança. Ou seja, algumas ou muitas pessoas, muitos israelitas, pensavam que, pelo fato de Israel ser povo de Deus, pelo fato dele ser povo escolhido e agraciado por Deus, Israel nunca seria disciplinado ou julgado. Os capítulos 7, está aqui, os capítulos 7, que o primeiro está aí nesse bloco templo, e o capítulo 26 está aqui no bloco A Severidade do Exílio. Esses dois capítulos são transcrições do Sermão do Templo. Ou seja, Jeremias pregou no templo. E o que ele pregou? Ele pregou a acusação de que a nação estava em desobediência aos 10 mandamentos. Nesses dois capítulos, no 7 e 26, Jeremias vai mostrar: vocês não estão obedecendo o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, não estão obedecendo os mandamentos. E o fato que Jeremias repreende é que os israelitas, os sacerdotes, os israelitas comuns, todos estavam pensando que o templo seria algum tipo de refúgio, né? E Jeremias diz: o templo não vai ser nenhum refúgio para adúlteros, não vai ser nenhum refúgio para ladrões, não vai ser nenhum refúgio para assassinos, não vai ser refúgio para corruptos, nem para idólatras. Inclusive, o próprio templo do Senhor seria destruído, seria deixado um monte de pedras, ruínas. Irmãos, isso é a falsa esperança, né? São pessoas que, por acharem que são povo de Deus, por acharem que são da aliança com Deus, por acharem que pertencem à nação de Israel, viviam de forma a pecar, né? De forma desleixada. Irmãos, quantos hoje, né? Isso é muito claro, né? Quantos hoje não vivem na igreja dessa forma, né? Nós acabamos de ver 1 João. 1 João está alertando uma coisa que já acontecia nos tempos de Jeremias, né? O crente verdadeiro, ele não vive pecando. Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quanto agora, em 2020. O crente verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Jeremias está dizendo: povo de Deus, o templo não vai ser refúgio para os que desobedecem à aliança, para os que estão fora da aliança. Não vai ser refúgio. Então, esse é o panorama do povo de Deus e a aliança no livro de Jeremias.
Israel era a nação escolhida no Senhor, a nação não obedecia ao Senhor, e ainda haviam esses que confiavam falsamente na aliança. Um terceiro tema, a palavra de Deus em Jeremias. Como que o livro de Jeremias trata a palavra de Deus? Nós já vimos o chamado de Jeremias, e nós sabemos, pela nossa leitura, que Jeremias era o mensageiro real do rei de Israel. O profeta sabia que a palavra de Deus estava à sua boca. O profeta sabia disso, que as palavras de Deus é que estavam na sua boca. O que diz Deuteronômio 18:18? Diz isso aqui, ó. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você. Aqui Deus está falando com Moisés. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele, esse profeta, lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Interessantíssimo, porque olha o versículo 9 do capítulo 1 de Jeremias. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. As declarações de Jeremias, então, tanto em Deuteronômio 18, que está prevendo, tanto aqui no chamado Jeremias, mostram que a palavra de Deus que vinha a ele, a palavra que Deus revelava a Jeremias, não podia ser contida. Não podia ser contida. Jeremias tinha que dizer essa palavra, porque era a palavra de Deus. Por isso que Deus vai repreender Jeremias, que dizia que era muito jovem. Não faça isso, Jeremias. Anuncie a minha palavra. Não tenha medo de anunciar a minha palavra, porque eu estou com você. E também, vamos ler agora também lá em capítulo 20, 8 e 9. Diz assim: Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição, por causa da palavra do Senhor. Sou objeto de deboche, de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Irmãos, o profeta está dizendo a palavra de Deus que vinha a ele não pode ser contida. E nós vemos também aqui a fragilidade de Jeremias, né? Jeremias transparece mais essa fragilidade, né? Jeremias era um homem comum, né? Jeremias também tinha seus sentimentos e deixa isso mais transparente nos seus escritos. E, para ilustrar isso também, o capítulo 26 é uma passagem muito conhecida. Tá aí. Capítulo 26 é aquela passagem quando Jeremias foi preso no reinado de Jeoaquim. Olha aqui o versículo 9, só versículos 4 a 9. Vamos ler. Capítulo 26. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor. Então Jeremias tinha que dizer para os anciãos do templo, para os sacerdotes do templo. O que ele tinha que dizer?
Se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo que ouviu a voz de Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar tudo ao povo, tudo que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo será como Siló, que essa cidade será destruída e ficar sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Jeremias, então, pregou a palavra do Senhor e o povo, logicamente, quer ser confrontado, né, irmãos? O ser humano não quer ser confrontado. O povo quis matar Jeremias. O fato é que Jeremias conseguiu escapar do linchamento. Mas o mais importante é o argumento que o profeta usa para não ser morto. Olha aqui o argumento que ele usa. Versículo 15. Saibam, porém, com toda certeza que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre a cidade e sobre os seus moradores. Por quê? Porque, na verdade, o Senhor me enviou a você para anunciar-lhes essas palavras. Qual era o argumento de Jeremias? Jeremias tinha sido enviado pelo Senhor para falar em seu nome. A palavra de Deus dada a Jeremias não podia ser contida. Não podia ser contida. O Senhor Deus havia enviado Jeremias para falar em seu nome. Porém, irmãos, apesar de tudo isso, apesar desse testemunho claro do profeta Jeremias, o povo não ouviu a voz do profeta. Aliás, pelo contrário, né? O povo repreendia Jeremias. O povo preferia ouvir palavras mais agradáveis, né? Passagem também muito conhecida. Capítulo 28, 15 a 17. O contexto é o seguinte: Jeremias tinha antes Ananias, que era um profeta de Israel, ele tinha feito uma profecia de que o Senhor iria livrar a nação da Babilônia. Nessa altura, a cidade já estava cercada por Nabucodonosor e o profeta Ananias prediz que a nação não seria tomada por Nabucodonosor. Jeremias diz: isso não vai acontecer. Nabucodonosor vai destruir a cidade. Olha o que diz o 15 ao 17. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias. O Senhor não o enviou, mas você fez com que esse povo confiasse em mentiras. Por isso eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. O profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Olha o que diz o verso 8. Os profetas que houve antes de mim, antes de Jeremias, e antes de você, Ananias, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Ou seja, os profetas normalmente, ordinariamente, eles pregam, eles anunciam contra o pecado.
O profeta ele sempre vai alertar o povo o pecado. Ele vai revelar o juízo de Deus. Todos os profetas do Antigo Testamento são unânimes. Eles vão apontar: a nação está desobedecendo a aliança. Vão vir maldições. Vão vir maldições. Irmãos, Ananias estava mentindo e fez o povo confiar em falsas palavras. O destino dele nós já lemos. O Senhor o eliminou da face da terra. Então, irmãos, esse é o panorama desse tema no livro de Jeremias. A palavra de Deus não podia ser contida. A palavra de Deus deveria ser anunciada. Deus sustentou Jeremias. Deus deu segurança a Jeremias. Ele escapou de todos esses perigos e continuou pregando a palavra de Deus. E o último tema: a esperança para o futuro em Jeremias. As ações simbólicas do livro de Jeremias, elas são muito interessantes. Ações simbólicas é porque Deus ordenava o profeta fazer alguma coisa e simbolizando alguma realidade maior. Porém, de todas as ações simbólicas de Jeremias, uma chama muita atenção, que é a compra do terreno. Deus havia revelado a Jeremias que um parente do Jeremias iria vir para lhe oferecer a compra de um terreno, pela preferência da lei do resgate. Então, os irmãos lembram que nós vimos lá em Ruth, a lei do resgate determinava que certos parentes tinham preferência para comprar um terreno, para que a terra continuasse na mesma família ao longo das gerações. Então, viria esse parente para oferecer para Jeremias comprar o terreno. Olha aqui, o 32, 9 a 15. O que diz? Assim, comprei de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as conclusões, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue essas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessas terras. Engraçado, né, irmãos? Porque nessa situação aqui estava o cerco de Nabucodonosor. Então a cidade já estava cercada por Nabucodonosor e Anamel, que era parente de Jeremias, veio até Jeremias para vender uma terra no campo, sendo que a cidade já estava cercada. E Deus ordena a Jeremias: compra a terra, simbolizando que ainda no futuro terras, né, casas, campos e vinhas vão ser comprados nessa terra, sinalizando para o futuro. É a esperança do futuro. Mais interessante, o texto continua, né, a passagem continua. E Jeremias ora ao Senhor perguntando por que daquilo. Né?
visto que Nabucodonosor já tinha cercado a cidade, né, há vários dias, aqui como na capítulo 32. Então, Jeremias devia estar se perguntando, por que o Senhor mandou fazer isso, né? Talvez esse dinheiro faria falta, né, para Jeremias. E a resposta do Senhor? O que o Senhor responde? Olha os versículos 26 a 35. Irmãos, esse é um panorama excelente de todo o bloco dos profetas. Olha aqui, versículos 26 em diante. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entregarei na cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo nessa cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só me fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque essa cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para me provocar a minha ira e o meu furor. Por isso, vou removê-la da minha presença por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes, os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, eles me viraram as costas e não o rosto. Embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei. Nem passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Irmãos, que panorama, né? Que palavra. Deus estava retribuindo o pecado com a devida punição. Deus retribuiu o pecado da nação de Israel. A justiça de Deus com o pecado é retributiva, né? Deus retribui o pecado da nação com as maldições que estavam previstas. Porém, o texto continua. Olha a partir do verso 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, a qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os consagrei de todas as terras, para onde eu dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e para o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e toda a minha alma. A graça de Deus, a restauração do povo viria.
Irmãos, nós estamos lendo essas coisas, mas nós sabemos que essas coisas vão se cumprir no Novo Testamento. Olha aqui, um pouco antes, nós estávamos no capítulo 32, agora no capítulo 31, versos 31 a 34. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois todos eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas palavras, também no seu coração as escreverei. E eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e os seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, em lugar da lei escrita na pedra, Deus escreveria a lei nos corações daqueles que estão em aliança com Ele. O renovo que vimos em Isaías, aquele renovo, também é prometido por Jeremias. A continuidade do povo é prometida por Jeremias. A graça de Deus está sobre o povo. Concluindo, nós podemos ver que o livro de Jeremias é basicamente resumido no seu chamado, né? Lá naquele versículo 1:10. Veja, hoje eu o constituo como profeta sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, também para edificar e plantar. O livro de Jeremias comunica o julgamento de Judá e a sua destruição. Judá foi destruída por Nabucodonosor. Por isso, ele sentia muito. O profeta sentia muito pela mensagem de Deus que ele anunciava. Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Porque ele realmente sentia muito isso. Arrancar e derrubar, destruir e arruinar são partes do profeta, da profecia do profeta Jeremias. Mas quando mais avançamos nos profetas, quanto mais nós estamos chegando no Novo Testamento, nós vemos o Novo Testamento, nós vemos o centro da Escritura, que é Jesus Cristo. Nós vamos vendo, na medida que nós estamos passando as páginas desse livro, que tudo está apontando para Jesus Cristo. Esse reino humano, né? Essa monarquia, esse reino meio assim, cheio de falhas, ele vai ser pleno, irmãos. No reino de Deus, Jesus Cristo veio anunciar o reino de Deus. E essa é a plena manifestação do reino de Deus. Nós estamos vendo aqui as falhas de Israel ao longo do Antigo Testamento, apontando para esse cumprimento perfeito, que é Jesus Cristo. Na aula que vem, nós vamos ver um pouco mais do profeta Jeremias, né? Porque Jeremias escreve mais um livro, o livro de Lamentações. E nós vamos ver esse livro na próxima aula e também dizer mais algumas coisas acerca do profeta. Irmãos, então, aqui nós podemos, então, o microfone está aberto para qualquer dúvida e comentário.
A Celina teve que sair, né? Que pena. A mãe dela passou mal agora à tarde, né, na hora da escola. Ela está dando socorro lá a ela. Tá vendo lá o que é. Mas é um mal, assim, é um mal que ela está contornando já. Graças a Deus. Não é Amém. Que bom. sério, não. É um mal-estar só. Eu saí um pouquinho também, que meu patrão tinha me ligado aqui para dar notícia lá de seu Pedro. Aí eu fui atender ele, mas se está melhor, está em casa. Eu perdi um pedaço aí também. Bom, irmãos, podemos então. Eu vou parar a gravação aqui.